Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Casa do Caminho Simão Pedro. Estamos online no nosso programa semanal de palestra online, que vai acontecer hoje, na terça-feira, 17 de maio, às 19h30. Vamos chegando aí, entrando na sala. Todos sejam bem-vindos, todos bem? Vamos iniciar. Então, começando por uma prece, para nos encontrarmos em harmonia, né? E podermos falar desse tema tão importante, que é a mediunidade com Jesus, um tema necessário no momento de hoje, para ser conversado, para ser discutido, e eu acredito que seja a oportunidade que temos hoje, né, nessa terça-feira, de conversar com vocês sobre isso. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui de novo. Vamos lá, então? Vamos fechar nossos olhos e sentir a presença do nosso amigo espiritual, de seres evoluídos que estão perto de nós, que querem o nosso bem, que desejam que possamos nos conectar a eles da melhor forma e possamos juntos compreender a mensagem que nos é passada através dessa palestra online, que eu possa servir de instrumento para que essa compreensão seja facilitada, mas que, acima de tudo, e como diz o próprio tema, possamos juntos caminhar, né, com Jesus, né? E esse processo de hoje vai ser um trabalho para falarmos sobre a mediunidade com Jesus. Então agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui com nossos companheiros encarnados e desencarnados que aqui se encontram, para assistir a palestra sobre mediunidade com Jesus, e que o nosso querido Mestre possa nos acompanhar no dia de hoje. Que assim seja. Vamos chegando, todos entrando, todos bem? É um tema bem interessante, realmente, é um tema gratificante, e é o tema que a gente entende que precisa ser, como eu disse um pouco antes, falado, né, e vivenciado, principalmente vivenciado. Então vamos começar, vamos participar aí. E a gente começa pela pergunta do Livro dos Espíritos, né, a pergunta 625, que acredito que a maioria das pessoas conheçam. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec fez essa pergunta, né? E a resposta mais curta que nós temos, né, no Livro dos Espíritos é justamente essa. Todos vocês sabem a resposta, né? A resposta é Jesus. Então, o modelo, o guia, o caminho que nós temos que seguir é seguindo junto com Ele. E por que não a mediunidade não ser com Jesus? Por que não é... Por que tem que ser divulgado, facilitado, informado e acreditado e caminhado junto, né? A mediunidade precisa seguir com Jesus. E aí nós vamos entender um pouco sobre o que seria a mediunidade, no sentido de... Mas assim, só os médios que tem que caminhar com Jesus? Como é que é isso? Como é que é isso da mediunidade acontecer, né? A mediunidade acontece na humanidade desde sempre, né? A mediunidade acontece e demonstra e apresenta em livros, em história, em passagens, em diversos momentos, como ela acontece. Em outras épocas não era aceita, outros momentos não era divulgado, e hoje, com
o Espiritismo, com a doutrina espírita, foi possível se estudar, aprender, compreender e ir mais a fundo nesse assunto, né? Entendemos hoje que todos temos essa capacidade, cada um no seu nível, cada um no grau possível que acontece, mas todos precisamos compreender o porquê de se falar de mediunidade, porquê que a doutrina espírita ela apresenta isso tão claramente, né? E realmente é um assunto que para a gente não pode ser tabu, né? Em muitos lugares o assunto é tabu, mas para quem frequenta o espiritismo, quem tenta compreender, precisa deixar claro que isso faz parte, né, do estudo, isso faz parte da vivência, do aprendizado de que todos somos médiuns, né? Não cada um no seu grau, mas todos temos essa capacidade, né? E isso se faz necessário. E justamente por termos essa capacidade, se faz necessário caminhar e seguir a trilha com o guia, que é Jesus. Então, por aí, a gente já compreende o tema da nossa palestra online hoje. Por que a mediunidade com Jesus? Tem um livro, trouxe até o livro aqui para vocês, esse aqui, Mediunidade com Jesus, é um livro do Roberto Lúcio de Souza, através do Espírito Carlos. E ele comenta e considera alguns tópicos e vai explicando. Nós acabamos utilizando em alguns momentos esses tópicos na apresentação, né? E ele, na sua introdução, ele explica e fala o seguinte: que ao estudarmos a vida de Jesus, encontramos a mediunidade honrada pelos seus atos, com o ensinamento de que em qualquer relacionamento com este ou outro plano vibracional, esta relação só tem pleno sentido quando expressão do amor, pois ela objetiva o constante renascimento para um homem novo, né? Essa é uma nota de um texto que surgiu lá, dirigida, né, numa mensagem que aconteceu, e é muito evidente do que o texto informa, né, que não adianta nada a gente estudar, né, a mediunidade se não for através da vida de Jesus, com seus ensinamentos, né, para que a gente possa se conectar a um ensinamento maior, né, com uma vibração maior, considerando o plano que nós estamos, e principalmente porque é através da mediunidade de Jesus que se expressa o amor, né? Essa expressão divina é apresentada através, né, do nosso mestre, nosso querido amigo, irmão, mas acima de tudo o nosso guia, né, que é Jesus. E por que não considerar que ele é o nosso caminho, a verdade e a vida? Já lá em João, né, Jesus falou isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através desse caminho, através dessa verdade e a vida dele, as expressões, o que ele viveu, o que ele vivenciou, é que é possível compreender o que nós temos que fazer, o que nós precisamos seguir e como devemos agir. Conseguimos fazer isso hoje? Não conseguimos. Mas pelo menos já temos o nosso roteiro, já temos a frente, já temos a direção a ser seguida, né? A gente já tem o caminho e a direção que tem que seguir. Mas em compensação, depende muito mais de nós do que dos outros para que isso aconteça. Deus já nos enviou o Evangelho através de Jesus. Ele já mostrou para a gente como que é possível, né, por onde é possível caminhar. Ouvindo a verdade, né, e seguindo os exemplos dele.
Depende muito mais de nós, agora, no momento que vivemos, nessa existência, com a compreensão da doutrina e dos ensinamentos que temos através do Evangelho do Cristo, viver isso verdadeiramente. Vamos conseguir? Vamos. Temos fé que consigamos sim. Mas é aos poucos, né? Sem sair correndo, sem dar um passo além do que a gente pode, né? Do que é possível. Mas sempre lembrando, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E diante da mediunidade, o que seria esse caminho, né? Essa verdade, essa vida? O que seria isso? Né? Numa passagem que Jesus, não sei se vocês se recordam, em relação à cura, ele cura o cego, né? Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 24, ele fala, né? Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, né? Que era o cego falando a Jesus. E o que não seríamos nós se hoje não estamos sendo curados, né? E conseguimos enxergar um pouco mais além do que no nosso passado, seja nessa existência ou existências pretéritas, passadas, né? Que já se passaram. Como é que, através do que estamos aprendendo hoje, dos ensinamentos do Cristo, que ouvimos muitas vezes em outros momentos, mas ainda não compreendíamos, hoje já é possível se permitir, né, enxergar um pouco mais, né? E uma dessas verdades faz parte da mediunidade. Essa verdade, a mediunidade faz parte dela, faz parte da lei, né, e da vida que o bom Deus nos permitiu ter, que faz parte de uma lei natural e que vivenciamos. Então, que possamos hoje clarear mais as nossas ideias, abrir os olhos, né, e começar a enxergar um pouco além, né, do que nos é permitido. Mas a mediunidade, ela também tem doação, né, ela também tem essa entrega, esse encontro. Então, uma passagem que Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vocês lembram que na passagem, né, ele está transmutando ali está fazendo uma modificação e criando essa forma dele, estava ali de doando o pão e distribuindo e dizendo, né, que ali era o corpo dele. Mas o que não ser o corpo dele, no sentido de entendermos aquilo ali como um alimento para levarmos para dentro do nosso ser, né? O que seria esse alimento? Senão o Evangelho, né? O Evangelho de Deus, que Ele nos exemplificou, que Ele nos apresentou, que Ele nos direcionou. Então, a gente precisa aceitar como essa doação, essa entrega que Ele fez para a gente, e que possamos também, ao trabalharmos nossa mediunidade, ao trabalharmos nosso entendimento do que é a mediunidade, entender que ela precisa funcionar com doação, ela precisa ser entregue, ela precisa ser verdade, ela tem que ser boa no sentido de doação, entrega e verdade, né? Que possamos compreender o quanto Jesus se esforçou para estar aqui presente conosco, passar todo esse Evangelho, e nós agora, com muita vontade e muita perseverança, possamos introjetar, né, refletir sobre esses ensinamentos e, com certeza, começarmos de alguma forma a executarmos ele, né, fazer com que eles sejam e aconteçam verdadeiramente, que nós possamos vivenciar isso cada vez mais, né, cada vez mais esses ensinamentos do Cristo. Mas a mediunidade, ela precisa acontecer ao mesmo tempo com vigilância,
Como é que essa mediunidade vai acontecer em relação à vigilância? Vocês lembram daquela passagem, né? Legião é o meu nome porque somos muito, né? Jesus estava conversando com um rapaz que estava com muitos espíritos perto dele, estava se sentindo mal, e através da mediunidade foi falado, né? Que Legião era o meu nome, eram vários espíritos. E por que não a gente entender a necessidade que temos de vibrarmos na frequência necessária e melhor, mas lembrarmos que ainda somos frágeis. Somos frágeis, somos humanos, estamos em processo de evolução, estamos num planeta de provas e expiações que está passando por um processo de transição, e aceitar que as nossas vibrações não conseguem ficar hoje num nível mais alto e que vamos cair, né, nas nossas vibrações. Aí o que isso tem que fazer quando acontecer isso? Buscar nosso amigo espiritual, buscar uma oração, buscar o Cristo, para que essa vibração volte a se permitir subir, né? Precisamos hoje sim ajudar, mas acima de tudo precisamos nos ajudar, precisamos cuidar do nosso espírito no sentido de estarmos bem, para que essa vibração, esse encontro com a espiritualidade superior permaneça na maior parte dos nossos dias, né? Do dia a dia que nós vivenciamos, que essa vibração possa ser sempre, possa prevalecer, né? No sentido de estarmos melhor, compreendendo e sabendo que cair na vibração é normal, mas que permitir com que essa influência nos atrapalhe é permitir, lembrando que somos falhos, e temos vícios, e temos falhas, e temos, não vamos dizer falhas, vamos dizer que temos assuntos a serem melhorados, e essas conexões podem acontecer. Então, a máxima do orai e vigiai, ela se faz necessária realmente para que isso aconteça frequentemente, né? Precisamos orar e vigiar frequentemente. Mas ao mesmo tempo que a mediunidade precisa ser vigilante, ela também é fonte de luz. Por que não dizer que Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. E ele falava, não para um, ele falava que todos nós éramos a luz do mundo. Ou somos, né? Todos nós somos a luz do mundo. Cada um com uma certa luminosidade, com uma certa frequência, com uma certa luminância, vamos dizer assim. Cada um pode estar, como está na foto aí, ainda vibrando numa cor para que essa luz aconteça, mas saibamos que no final estaremos vibrando uma luz só, estaremos juntos vibrando numa luz só. Então, entendamos que esse processo de construção, de evolução do nosso espírito, e a partir da mediunidade isso acontecer, faz com que possamos nos iluminarmos, né? Através dessa entrega, como foi dito antes, né? Dessa vigilância, dessa vontade do caminhar e seguir com Cristo. Todo esse aparato que nos é apresentado, nos é dado, só apresenta para a gente o caminho realmente que temos que seguir. Então, que possamos compreender o que é ser a luz do mundo. Ah, mas eu sou a luz, o outro é a luz, todos nós somos. Cada qual no seu momento em que está. Mas precisamos acreditar que daquela luz que às vezes está um pouquinho apagada, ou que não tem ali, né, sempre tem um pouquinho, que ela pode acender, iluminar, e esse acender e iluminar pode ajudar pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas,
e principalmente a você, né? Esse encontro com a verdade, um entendimento sobre o que é a mediunidade, o trabalho que se apresenta na doutrina espírita para o estudo em relação a isso, né, a essa lei que faz parte de uma das leis naturais, equivale a gente dizer, estou ascendendo e estou crescendo, e estou estudando, e estou me iluminando. Precisamos entender que podemos nos iluminar, seguindo o guia. Então, ele mesmo já nos disse, né? Vós sois a luz do mundo. Então, que essa verdade, essa entrega na mediunidade, ela aconteça para iluminar os corações necessitados e a nós que estamos trabalhando essa entrega e essa reforma íntima. Eu acredito que a reforma seja necessária para toda essa transformação. Eu não consigo me autoconhecer, né, sem me reformar, sem querer mudar e sem começar a evoluir se não for a partir disso. Então, que possamos juntos iluminar cada vez mais o mundo, vibrando alto, vibrando verdadeiramente junto com Jesus. Bezerra de Menezes, né, no livro Em Nome do Amor, A Mediunidade com Jesus, desculpa, eu esqueci de colocar, o nome aí quem escreveu foi o Divaldo Franco, eu esqueci, peço desculpas. Ele diz o seguinte: o amor, quando alcança as paisagens do coração, arde, e nenhum vendaval logra apagar a chama que crepita, transformando aquele que a carrega em facho de luz. E o que não é o amor, senão o Evangelho de Deus, através das palavras, da vivência e da vida do Cristo, né? Esse amor, quando chega nos nossos corações, ele diz que ele arde, ele crepita, né? Crepitar é aquilo do fogo, arder, né? De queimar. E não tem, pode vir o vendaval que vier, ele não apaga, porque aquilo ali vai ser transformado, porque carrega um facho de luz. Lembrando que todos nós somos luzes. Então, essa fala do Bezerra, ele mostra para a gente que é através do amor que é possível essa transformação, né, de carregar esse facho de luz. E a mediunidade, ela precisa ter mansidão. Como é que eu vou trabalhar isso, né, se eu não for manso? E isso é um trabalho constante, né? Sabemos que na nossa vida diária, do dia a dia, se faz necessário, principalmente na vida no momento que estamos vivenciando, é necessário que essa mansidão aconteça. E aí tem a passagem, né? Que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, estamos vivendo um momento bem complicado, onde a mansidão, não vou dizer que está pouca, acontece pouco, mas não, ela tem em muitos lugares, mas precisamos nos esforçar mais, né, para sermos mansos e podermos herdarmos essa terra. E essa terra não é essa terra aqui, né, é a terra da nossa evolução, a terra do nosso espírito, né. Então, podermos herdar a terra prometida, né, com essa mudança de planeta que nós queremos, essa mudança para o mundo de regeneração que desejamos, precisamos começarmos a ser mansos. E por que ser manso, se não na hora do atendimento ao necessitado, na hora do acolhimento? Essa é uma passagem que faz a gente refletir o quanto hoje ainda não estamos mansos o suficiente, né? Então, que possamos, cada um, no processo de melhoria contínua da sua reforma íntima, sermos mais mansos.
Nós vamos falar um pouquinho sobre o preparo, né? Quando eu falo de mediunidade com Jesus, quando a gente está falando de doutrina espírita, de espiritismo, a gente também está falando para a tarefa mediúnica, né? Para o trabalho mediúnico. Então, o que seria senão esse preparo? E aí mais uma passagem do Cristo que diz, né? Quero ser limpo. O que é esse limpar, senão essa transformação, essa mudança de... Como é que eu não vou dizer que são sujos, mas vocês entendem, no sentido de tirarmos as nossas sombras e deixarmos entrar mais luz, né? Lavarmos quando ele lava os pés dos apóstolos, se não está limpando, né? Tirando a sujeira. Então vamos dizer que o que seria quero ser limpo através do trabalho da mediunidade, se não for essa mudança verdadeira dentro de nós, se não é que é através dela, da nossa mudança, do nosso querer mudar e se transformar para melhor, senão essa limpeza, esse limpar e esse desejo de ser limpo é o desejo verdadeiro que a gente tem que ter. Mas quando eu quero ser limpo, eu também quero que o outro seja. E essa limpeza, né, essa clareza, ela acontece primeiramente conosco, mas é através do exemplo, né, principalmente do exemplo do Cristo, que podemos perceber a mudança que o outro é capaz. Então, que possamos nós possamos ser os primeiros a nos limparmos das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, das nossas mágoas e todos os outros pontos que temos, cada um tem o seu, possamos nos limpar e através dessa limpeza, dessa mudança, ajudar o próximo. Então, é mais um trabalho aí a ser feito. E quais seriam os objetivos da mediunidade? Se não, como diz no livro dos médiuns, todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Então, se essas faculdades que nos são oferecidas, né, e saibamos que somos médiuns, todos nós, cada um no grau, essas faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Então, que possamos aprender a usá-la da melhor forma, da maneira para render graças a Deus e conseguirmos subir a cada degrau na nossa evolução. É um ponto crucial, né, no sentido de entendermos o que é essa faculdade, todas as faculdades que temos, como usá-la da forma correta e, por que não dizer, se temos que dar e render graças a Deus, saber que essa graça precisa ser aprendida através do Evangelho dele. O Evangelho dele nada mais é do que a vivência que o Cristo trouxe. Então, que possamos sentir essa faculdade, acatá-la, aceitá-la e transformá-la da melhor forma, positiva, verdadeira, usá-la corretamente. E aí tem mais uma passagem que o Paulo, na primeira carta do Coríntios, diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aquele que recebe a faculdade da forma que for, ela só vem a ela justamente porque ela é útil. Então, é aquilo que eu falei, que possamos saber usá-la da melhor forma, considerando todos os ensinamentos do Cristo, e que isso seja uma verdade para a gente, porque
se usarmos de forma incorreta e não rendermos graças a Deus a isso, podemos nos perder no nosso caminho. Lembrando, novamente, mais uma vez, que sabemos onde é o nosso caminho, quem é o nosso guia, né? E essa através dessa verdade. Então, isso é uma máxima, né? A passagem do Paulo diz, né? Que ela só vem para quem é útil, né? Então, a gente tem que usar esse útil da melhor forma. Mas na mediunidade também tem sabedoria e ciência. E aí o Paulo continua. Paulo diz em seguida: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, aquelas faculdades que nos são dadas para cada um usá-la utilmente, ajudando o próximo, transformando o planeta em que se encontra, né? Evoluindo a humanidade da melhor forma. Então, cada um vai receber a faculdade da qual necessita. É necessário a sabedoria, é necessário a ciência para que isso aconteça. Então, precisamos ter conhecimento, precisamos ter estudo e precisamos compreender que essa entrega que o Cristo nos apresenta no Evangelho, ela é feita de uma forma que é viável para cada um, na qual recebeu aquela faculdade. Em seguida, também tem a faculdade de falar e de ouvir. Então, eu tenho a faculdade da sabedoria, a faculdade da ciência, e eu tenho a faculdade do falar e ouvir. E o Paulo continua apresentando na carta aos Coríntios essas faculdades, vamos dizer assim. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. E o Paulo vai vai mostrando todas essas faculdades que foram apresentadas ainda naquela época, e hoje ainda algumas são tabus, não se comenta, não são estudadas, não são trabalhadas, mas na doutrina espírita isso precisa ficar muito claro no aprendizado e entendimento. O livro dos médiuns mostra isso, apresenta um por um, vai mostrando todas as faculdades. E no contexto de tudo que nós estamos falando, entendamos que essas faculdades são coisas boas que nos vêm, que nos são dadas e que são necessárias para rendermos graças a Deus, né? Ainda bem que eu vim com essa faculdade nessa vida, nessa existência, porque isso me faz isso. Eu consigo melhorar aqui, eu consigo perceber isso aqui, eu consigo. Então, é um processo que cada um vai ter para poder desenvolver essas faculdades. Mas lembrando sempre do mesmo direcionamento, né? O caminho, a verdade e a vida é um só, e esse caminho é o que a gente precisa seguir. Tá ficando claro, gente? Eu estou falando muito rápido. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. No contexto, eu tentei passar os pontos das relações entre a mediunidade e a vivência do Cristo, né, de Jesus. E aí, naquele mesmo livro, né, que eu falei, Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Bezerra de Menezes, ele continua: a humanidade necessita mais de exemplos dignificantes do que palavras retumbantes. Então, a humanidade não está precisando de palavras retumbantes, falas diferentes e tudo mais. Ao contrário, ela precisa desses exemplos dignificantes. E isso somos nós, né? Fazemos parte da humanidade. Então, é uma transformação de cada um, transformação interna, uma transformação que acontece
internamente no seu momento, no momento que tem que acontecer, mas com todo o esforço. Lembrando que esse esforço depende de nós. O exemplo já está dado. A forma que ele nos foi apresentado é clara, mas, como diz o nome do livro, né? Em nome do amor, a mediunidade com Jesus. É um trabalho que precisa ser feito por nós, com as faculdades que recebemos, em nome do amor. E esse amor, se não a mediunidade com Jesus. Precisamos estar junto com Ele, ao lado dele, Ele nos ensinando, caminhando, para que possamos seguir em frente, né, no nosso processo evolutivo. Aí vamos falar um pouquinho aí sobre a mediunidade com Cristo. E o que seria, vamos tentar explicar de uma outra forma. O que seria essa mediunidade com Jesus, com Cristo? Se não, aí, né? Como é que seria esse trabalho? O que o trabalho mediúnico nos pede, né? Aí, o trabalho mediúnico pede-nos boa vontade, sem a qual não há presença necessária ao local da atividade. Então, quando eu vou fazer uma atividade numa casa espírita ou em qualquer outro lugar, eu preciso ter boa vontade. É o essencial, é o primeiro ponto, né? Eu preciso estar ali de coração entregue, de boa vontade, de verdade naquilo que eu estou, né? Eu preciso ter disponibilidade interior, imprescindível intercâmbio medianímico. Porque aquele, quando vai ocorrer o intercâmbio, né, entre o médium e o espírito, a pessoa precisa estar ali disponível para isso. Mas aquele outro que vai dialogar, aquele outro que está ali só numa reunião, fazendo oração, ele também está ali disponível para que aquela vibração, aquele momento, aquela energia que acontece esteja presente. Eu preciso estar disponível. Eu preciso ter discernimento que nos auxilia ao encontro com aqueles afinizados com o bem, né? Lembrando que esse auxílio é aquilo que eu falei lá no início sobre a vibração, né? Como é que eu posso estar trabalhando para o bem se eu não estiver conectada a ele, se eu não estiver vibrando naquele momento, né? Vibrando naquela frequência. Eu preciso que essa frequência aconteça. E discernimento, eu preciso discernir, saber se eu estou ali ou não na frequência certa, né? Porque eu saber aonde eu estou, é o que ele diz aí, nos auxilia para esse encontro com esses espíritos do bem que nos auxiliam. Eu preciso de simplicidade que nos coloque em posição segura para o auxílio. Cristo não era simples, né? Então nós também precisamos ser, né? Precisamos dessa simplicidade, tirar as nossas amarras, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todos os outros pontos que não nos permitem, nossa vaidade não permite que isso aconteça. Dá para fazer isso de uma hora para outra? Não, não dá. Todos temos, cada um no seu grau, todos se esforçando. Eu acho que o que importa nesse momento é muito mais o esforço que fazemos para domar essas imperfeições. Então, que possamos, e desejo aí, que essa simplicidade possa acontecer da melhor forma no coração de vocês, lembrando que temos imperfeições, não mudaremos de uma hora para outra, mas que precisamos nos esforçar para que ela deixe de existir, né? Deixe de estar presente em nós. Conhecimento que nos liberte da ignorância e nos ofereça instrumentos mais adequados à ajuda. Então precisamos estudar, precisamos ler, ouvir palestra,
tentar descobrir com que a nossa ignorância, aquilo que nós não saibamos, e o que nós não sabemos, não conhecemos, aquilo fique muito mais claro para a gente. Porque se nós não conhecemos e não sabemos, temos medo, não nos envolvemos e ficamos ali à mercê, né, que algo aconteça. Então se faz necessário o conhecimento. E a caridade, que eu acho que, além de tudo, é a nossa maior missão. Já dizia a máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então que a caridade seja, né? Vamos lá. Caridade, para compreender os irmãos sofredores como doentes necessitados da nossa intervenção, e os amigos trabalhadores como servos do bem, sem tempo a perder na tarefa maravilhosa da seara do Senhor, tendo em vista a pequenez do nosso entendimento diante da vontade do Pai. Precisamos ser caridosos, para compreender os irmãos sofredores, que são necessitados tanto quanto nós. Sermos caridosos para os amigos trabalhadores que estão ali trabalhando, são servos do bem, né? E aí aqui deixei tão bonitinho, sem tempo a perder na tarefa maravilhosa. Então, a tarefa da seara do Senhor, bora trabalhar, vamos seguir, vamos estarmos aqui verdadeiramente entregues nesse trabalho que é a mediunidade, e através desse encontro que nos foi dado, eu acredito que essa oportunidade que Deus nos deu em cada existência, em cada encarnação, de trabalhar mais e mais as faculdades que nos foram dadas, os nossos talentos, né? Como diria nas passagens, os nossos talentos precisam ser trabalhados e desenvolvidos. A caridade se faz necessária para que isso aconteça. Essa foi uma mensagem do Carlos, o espírita que recebeu, né? Justamente esse que participou desse livro aqui. E para fechar, né, o que seria senão a mediunidade com Jesus, como diz Batuíra no livro Mais Luz, o Espírito Batuíra, livro Mais Luz. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, mas é o serviço aos semelhantes. Então, eu lembrei de uma outra palestra que foi feita, que é aquela que dizia, vai e serve. Né? Jesus dizendo, vai, serve. Que possamos servir ao Cristo. Essa entrega dessa mediunidade por Jesus, no aprendizado, nos ensinamentos, nos seus exemplos, possamos juntos compreender a dimensão do que é a mediunidade, no sentido de faculdade que nos foi oferecida para a melhoria do nosso espírito, mas acima de tudo que ela precisa acontecer no caminho que nos é apresentado, na verdade que nos é dita e com o guia que é Jesus. Então acredito que seja esse ponto principal, né, da mediunidade com Jesus, é entender que ela é essa entrega, esse serviço aos semelhantes, o que não é senão mais do que a caridade. Então, tem mais uma aqui. E o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Seara do Bem, diz o seguinte: a mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o bem. Desculpa, gente, o homem. É que eu estava pensando nessa frase aqui. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. Então, ele fala dessa entrega da caridade, mas, ao mesmo tempo, ele diz que a mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem. Ao mesmo tempo que fazemos a entrega, né, que ajudamos o próximo, quem é libertado, quem é edificado, e quem começa a mudar moralmente somos nós. Então, por que não fazermos isso pelos outros e por nós mesmos? É isso.
A mediunidade com Jesus, ela acontece da melhor forma, no caminho, com a verdade, com o guia, que é Ele, e sendo tão caridoso, ajudando o próximo e ajudando a nós mesmos. Então, que possamos juntos caminhar no trabalho do bem, cada um com a sua faculdade. Nem sempre a mediunidade acontece só dentro de uma casa espírita, né? Ela acontece no nosso dia a dia, a gente está aqui vivenciando o dia a dia, e ela não deixa de existir só porque hoje estamos aqui, então hoje ela não vai funcionar. Não, ao contrário. E é justamente por isso que precisamos entender a importância dela, como devemos caminhar com ela todos os dias. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho da vibração do que é falar sobre esse tema que eu adoro, gosto muito de estudar sobre ele, e compreender que esse tema não pode acontecer se não for com a presença do Mestre Jesus, que tanto nos exemplifica essa verdade, né? O médium maior que conhecemos era ele, né? Ele apresentou diversas faculdades mediúnicas, no sentido de conexão direta ali com o Mestre, com Deus. Então, que possamos seguir o exemplo dele e caminharmos todos juntos para a mudança desse planeta, a mudança interna, e querendo sempre ajudar o próximo. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o coração de todos vocês, que tenham uma ótima semana, e muito obrigada.